Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum. Que o Senhor, a quem ousamos chamar de Pai, nos conceda a sua salvação. No evangelho deste domingo, acompanhamos Jesus andando sobre as águas para ir ao encontro dos apóstolos. Durante o caminhar de Cristo, os discípulos acharam que era um fantasma, mas ao reconhecê-lo, São Pedro pede para ir ao encontro de Jesus. E ele também anda sobre as águas. Porém, diante do medo da tempestade, ele vacila e começa a afundar, mas Jesus o mantém de pé. Após isso, Jesus o exorta sobre sua fé e acalma a tempestade, sendo reconhecido como o verdadeiro Filho de Deus. Escute a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José, nosso pároco, e compartilhe com alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje é uma daquelas palavras da Escritura que parece que com palavras consegue fazer um retrato da vida da gente. São Mateus diz que o Senhor Jesus, após multiplicar os pães, ordenou aos seus discípulos que pegassem de volta a barca com a qual eles tinham chegado naquele lugar deserto e afastado, onde Jesus alimentou uma multidão. Jesus ordenou que eles pegassem a barca e atravessassem o mar da Galileia à sua frente. A gente sabe que o mar da Galileia não é um mar aberto, é um lago muito grande. Jesus queria que os seus discípulos fossem adiante, ele depois daria um jeito de alcançá-los, mas o propósito de Jesus era terminar de estar com as pessoas ali, despedir quem ainda tinha ficado, e depois subir um monte, como ele gostava de fazer, para estar a sós com o seu Pai. Os discípulos então entram na barca e começam a cruzar o mar da Galileia em direção à outra margem. Jesus sobe um monte e se derrama e se entrega em oração diante do seu Pai. E a noite começa a avançar. A Sagrada Escritura diz que por volta da 4ª vigília da noite, já traduziram para a gente, 3 horas da manhã, é isso aí,
começou uma grande ventania, uma tempestade sobre o mar. O mar da Galileia fica numa região muito baixa e cercado de montanhas, de morros. De vez em quando, por conta do lugar, os judeus que lá habitam dizem que é como se fosse uma panela de pressão. Se a temperatura sobe muito, se o vento complica muito, de repente, do nada, se forma uma tempestade e aquele mar se torna muito perigoso. Naquele tempo ainda não tinha alerta da Defesa Civil, né? Então, o pessoal era pego de surpresa. Os discípulos tentavam manter a barca, mas cada vez ficava mais difícil. São Mateus diz para a gente qual era o problema, e eu tenho certeza que esse problema todo mundo entende. O vento era contrário. Alguém que trabalha no mar que sabe que se você, quando o vento sopra contrário, se você tenta fazer força contra ele, bom, se você tem remos, você corre o risco de quebrá-los. Se você tem velas, você corre o risco de destruí-las. De alguma maneira, você tem que deixar o vento soprar. E você tem que se adaptar um pouquinho a ele. E pode ser que você tenha que refazer toda a viagem. Mas parece que naquele dia, ou naquela noite, a preocupação dos apóstolos era que a sua barquinha virasse. Talvez já estivesse entrando água na barca. A barca certamente não era muito forte. Talvez ela já estivesse partindo. Os discípulos estavam com muito medo, muito assustados. Acho que todo mundo consegue se sentir um pouquinho no lugar desses homens. Porque, apesar de talvez nós não termos a experiência de experimentarmos o que é uma tempestade em alto mar, ou num lugar perigoso, acho que todo mundo já passou pelas tempestades que acontecem às vezes aqui dentro, de repente. E quando a gente tem a impressão de que o vento é contrário, acho que todo mundo já passou por esse momento de ter que prosseguir, mas tendo a impressão de que a força do vento é muito grande. A gente fica com medo. Parece que as circunstâncias, as novidades, que nem sempre são boas, parece que elas vão partir a gente ao meio, parece que a gente vai naufragar. Os discípulos estavam em perigo. E lá do alto do monte, parece que Jesus percebeu o que estava acontecendo. E Jesus começa a descer o monte. Mas ele sabe que o que ele precisa agora é estar junto dos seus amigos. Jesus nunca tinha prometido àqueles homens, durante o tempo em que eles caminhavam juntos, Jesus nunca tinha prometido para eles que o caminho ia ser fácil, que não ia haver tempestades no caminho. Mas Jesus já havia prometido que estaria com eles até o fim. Jesus nunca havia prometido a ausência de ventos fortes. Mas Jesus sabia que tinha prometido: eu vou estar com vocês. Por isso Jesus desce a montanha, eu imagino, correndo, e começa a caminhar sobre as águas do mar da Galileia, porque se não era impossível acontecer uma tempestade, faz parte da vida de quem está a caminho. Jesus sabia que ele havia prometido: eu vou estar com vocês. E Jesus começa a avançar sobre as águas. Quando Jesus vai chegando perto, os discípulos levam um susto ainda maior, porque eles percebem sobre o mar da Galileia, no meio daquela ventania, com aquela água toda revolta, eles percebem que tem alguém chegando. Então, eles dão uma de moradores do Meia e começam a gritar: é um fantasma. Morador do Meia acha que fantasma existe, né? É um fantasma, vovô veio pegar a gente, né? Vovô veio nos levar, né? Ficaram com mais medo ainda. Mas não era nada disso. Jesus então grita no meio da tempestade: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, a Bíblia é cheia de passagens que falam de homens que
ouviram Deus no meio da tempestade. Jó ouviu Deus no meio de uma tempestade. Elias recebeu uma visita de Deus depois que passou um vento que fendia as rochas no monte onde ele estava. Jesus gritou para os seus apóstolos: sou eu aqui com vocês, não precisam mais ter medo no meio de uma tempestade. Nossas tempestades não impedem Deus de estar conosco. Ele nunca disse para a gente que o caminho ia ser fácil e que não haveria tempestade no caminho. Eu tenho a impressão de que ele nunca disse nada parecido com isso. Olha, fica tranquilo, zero turbulências. Mas eu tenho certeza que ele disse que ia estar com a gente até o fim. Quando você estiver no meio da tempestade, não esquece que a promessa não é ausência de tempestade. A promessa é a presença de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Não sei o nome que a sua tempestade pode ter, porque as nossas tempestades têm nomes, né? Essa que teve no Brasil agora, como é que era? Furacão bomba, como é que é? Não teve um negócio desse? Furacão bomba. Graças a Deus a bomba não explodiu por aqui. Ciclone bomba, né? Pois é, mas as nossas tempestades têm nomes. Pode ser separação, pode ser desemprego, pode ser depressão, pode ser luto, sei lá, tanta coisa. Mas não importa qual seja o nome da sua tempestade, Jesus prometeu que estaria com os seus amigos. Cuidado para não se assustar além da conta com os fantasmas. Fantasma é uma coisa engraçada, né? Porque gente, falando pela milionésima vez, fantasma não existe. Você imagina, sua avó, seu vovô morreu. Eles eram gente boa, acreditavam em Jesus, foram para o céu. O que eles iam ficar fazendo no Meier? Você imagina, uma pessoa boa morre, uma pessoa de Deus, cheia de... A pessoa morre, ei, tchau. Aí a pessoa morre, aí o Senhor chama: vem bendito do meu Pai. A pessoa diz: não, eu quero ficar assombrando o Meier. Isso não existe, não é real isso, né? Fantasmas são coisas que a gente produz. A gente põe fora as raízes de medo que estão aqui dentro. Como os discípulos de Jesus se sentiam totalmente impotentes diante de uma tempestade que num instante podia lançá-los no fundo de um lago. A gente às vezes se sente impotente diante de tanta coisa. E a gente também vê os nossos fantasmas. A gente imagina que vai ser tudo pior. A gente imagina que aquele problema é 1000 vezes maior do que de fato ele é. A gente imagina que alguém vai fazer alguma coisa, e a gente cria uma história. Esses são os nossos fantasmas. Só que eles não são reais. O que é real é Jesus dizendo para a gente: sou eu aqui, não tenha medo, calma, essa tempestade vai passar. Jesus se faz ouvir pelos apóstolos e eles reconhecem: é Jesus, é Jesus. E então São Pedro, que quer viver algo além com Jesus, ele começa a gritar de dentro da barca: Senhor, se é você mesmo, diz para mim, para eu ir até aí andando sobre as águas também. Senhor, eu me sinto mais seguro do seu lado do que dentro dessa barca, me chama para ir aí. Eu acho que Pedro precisava viver algo muito dele no meio daquela tempestade, porque não é uma reação comum, né? Me faz sair dessa barca. Ele precisava encontrar com Jesus no meio dessa tempestade, talvez de um jeito diferente de todos os outros. E o que Pedro no fundo diz é isso: Jesus, eu me sinto mais seguro aí do seu lado, ainda que seja no meio do mar, do que dentro de uma barca. Me chama para mais perto. E a Sagrada Escritura diz que Jesus gritou: vem. Essa frase, ela é tão bonita, né? É uma frase só aí no Evangelho, quase no finalzinho. Jesus lhe respondeu: vem.
Quantas vezes Jesus faz isso com a gente, né? Jesus diz, vem. Mas Senhor, água não dá para a gente caminhar, mas vem. Mas Senhor, não tem caminho, vem. Todo mundo que é pai e mãe já teve essa experiência, talvez seja uma das experiências mais gostosas que vocês possam ter, quando os filhos começam a aprender a andar. Se tem o papai ou a mamãe fazendo assim, eles vão. Parecendo meio bebinho, né? Porque ele vai para lá, vem para cá, né? Mas eles chegam, porque o papai ou a mamãe está lá, vem, né? E com aquele sorriso, com aqueles braços abertos, e a criança vai, e às vezes é um pedacinho assim, mas para ela é o desafio da vida dela naquele momento. E quando ela chega, ei, papai coruja, mamãe coruja, faz aquela, nossa, andou a maratona, né? Não, só foi um pouquinho, mas está aprendendo a ficar de pé sobre as próprias pernas. Papai e mamãe têm que ajudar a fazer isso, né? E ajudam dizendo como Jesus, vem. Às vezes a criança pode cair no meio do caminho, tem problema não, vamos lá, vem, levanta e vem. Me parece que foi isso que Jesus fez com Pedro, e me parece que é isso que ele faz com a gente, né? Quantas vezes a gente precisava dar um passo além, e não tinha caminho, e parecia que não era chão. Onde é que eu vou botar o meu pé? E Jesus dizendo, vem, vamos lá, confia, acredita. Pedro sai da barca, e a Bíblia diz, ele começa a andar em direção a Jesus. Outro evangelista diz, ele começa a andar olhando para Jesus. Pedro não tem caminho, mas ele sabe onde ele quer chegar. É ele. É Jesus que eu tenho que alcançar. É do lado dele que eu vou estar seguro. E ele começa a ir. Como acontece tantas vezes na vida da gente. Não sei de mais nada, mas eu sei que Jesus está dizendo para mim, vem. Não estou vendo mais nada, mas eu estou olhando para Ele, eu estou crendo nele, eu estou confiando nele. Vamos embora, vamos em frente, vamos tentar de novo. E Pedro começou a caminhar. São Mateus diz que de repente soprou um vento, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou ao redor. E aí ele, tirando os olhos de Jesus, começa a ver o tamanho do problema que ele tem em volta, né? E aí ele se assusta e naufraga. Irmãos, basta por um instante a gente tirar os olhos de Jesus e a gente pode perder o caminho. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, Deus me livre, mas eu acho que todo mundo, uma vez na vida, pelo menos quem viaja muito de carro sabe disso, se você por um instante, dirigindo, dá aquela, um segundo, é o bastante para você produzir um acidente. Você perde o rumo. Se a gente tira os olhos de Jesus por um instante, a gente corre o risco de ficar assustado com o que tem em volta, e às vezes com o que tem dentro, e a gente corre o risco de naufragar. A gente pode naufragar no medo, a gente pode naufragar no desânimo, na tristeza, no rancor, na mágoa, tanta coisa. Pedro naufragou. Mas quando ele estava já com água até quase ao pescoço, ele deu um grito chamando por Jesus, Senhor, salva-me. E nessa hora Jesus estende a mão, puxa Pedro para cima das águas. E São Mateus diz isso tão bonito, Jesus estendendo a mão, levanta Pedro. Como tantas vezes talvez ele já tenha feito, e como tantas vezes ele pode fazer sempre que for preciso. Senhor, eu estou naufragando. Senhor, eu estou afundando nessa confusão. Senhor, eu estou afundando nessa tristeza. Senhor, eu estou afundando nesse desânimo. Me salva. Eu não sei me salvar. Eu sei me perder, mas me salvar eu não sei, Senhor. Eu sei me perder aqui dentro. Um instante eu tiro os olhos do Senhor e eu daqui a pouco já estou com a cabeça a mil, o coração cheio de coisas, mas eu não sei me salvar. Me salva. E a mesma mão que Jesus estendeu para Pedro, Ele estende para a gente, a mesma, porque Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele levanta a gente do naufrágio. A gente pensava que não ia conseguir, e de repente, Ele refaz a gente. A Bíblia diz que Jesus pegou Pedro e levou Pedro para dentro da barca, e de repente,
se fez uma grande calmaria. Quando Jesus entra na barca, as coisas se acalmam. Como também é na vida da gente, né? Quando Jesus entra na nossa barquinha, parece que as coisas acalmam. Não quer dizer que os problemas acabam, não quer dizer que as dificuldades não existem, mas aqui dentro a gente consegue passar por elas sem ser partido pelo vento. A gente não briga com o vento, a gente acredita que, bom, o Senhor é maior do que os ventos que sopram na nossa vida, Ele é capaz de nos fazer chegar onde Ele quer que a gente chegue, mesmo que por um tempo pareça que a gente não está no controle. Como quem disse que a gente está no controle, né? A gente é que acreditou um dia, né? Estamos no controle, está nada. Ele está sempre além do que aquilo que a vida pode aprontar para a gente e às vezes assustar a gente. Jesus entrou na barca e o vento cessou. E a Bíblia diz que nessa hora os discípulos disseram: em verdade, tu és o Filho de Deus. Irmãos, os discípulos sabiam que Jesus era mestre, chamavam a ele com esse nome. Eles sabiam que Jesus talvez fosse o filho de Davi, o rei de Israel, mas depois da tempestade, ou no meio da tempestade, eles descobriram que Jesus de verdade é o Filho de Deus. Sua tempestade não é tempo perdido, sua tempestade não é em vão, sua tempestade não é capaz de afastar você de Deus, se você confia na presença de Jesus. Sua tempestade pode fazer com que no final dessa história você descubra um pouco mais quem é Jesus. E talvez seja o grande motivo das nossas tempestades, que no meio delas a gente possa descobrir quem Ele é. Ele está perto de mim, Ele é maior do que as tempestades, Ele me devolve a paz, Ele é o Filho de Deus que me salva quando eu afundo no meio das águas que estão aqui dentro de mim. Nossas tempestades, elas pelo menos, ou acima de tudo, devem causar uma coisa: que no meio delas a gente descubra um pouco mais fundo quem é Jesus. Foi assim com os discípulos. No meio daquele mar cheio de ondas e cheio de confusão, no final das contas, eles descobriram um pouco mais de quem é aquele Jesus que estava ao lado deles. Quem sabe quando passar essa tempestade que você está vivendo hoje, você vai poder olhar para trás e dizer: hoje eu sei mais quem é Jesus do que eu sabia antes de entrar no meio dessa tempestade. Hoje eu sei mais da presença dele na minha vida, muito mais do que eu sabia antes dessa tempestade chegar. Eu hoje sei quem é Jesus, porque no meio das minhas tempestades Ele falou mais alto, Ele me acalmou, Ele me fez acreditar, confiar que era possível prosseguir e continuar até o fim. Irmãos, aquela tempestade foi vencida pela confiança que Jesus colocou no coração daqueles homens. Hoje, dia dos pais, por coincidência, a oração no início da missa dizia assim: Senhor, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos um coração cheio de espírito de filhos. E eu acho que hoje não tinha oração melhor para a gente fazer do que essa. Senhor, o Senhor é um Deus que tem coração de Pai. Eu preciso confiar no Pai que eu tenho. Me ajuda a ter coração de filho, porque no meio da tempestade, o filho se agarra mais forte no pai, até que a tempestade passe, e sabe que nada de mal vai acontecer. Me ajuda a viver assim, no meio dessa tempestade que eu estou passando. Me dá um coração de filho, me faz confiar no Senhor, me faz confiar em Jesus, que disse que estaria ao lado dos seus amigos até o fim. Me ajuda. Talvez a gente não possa vencer a tempestade remando contra ela, mas a gente pode vencer a tempestade confiando até que ela passe e descobrindo um pouco mais como é bom, como é grande o nosso Deus, que sempre está do nosso lado. Que essa semana, se as tempestades vierem, que elas possam encontrar você
agarrado nas mãos do seu Pai do céu. Que as tempestades possam encontrar você lembrado de Jesus, olhando para Ele, porque o caminho a gente só encontra enquanto olha para Ele. Não adianta olhar para o tamanho do problema, olhar para Jesus. E que no fim das nossas tempestades, porque elas passam, a gente possa dizer: hoje eu conheço mais, hoje eu sei mais quem é o meu Salvador. Eu estava naufragando e Ele me levantou, e com a ajuda dEle eu vou prosseguindo o meu caminho.